Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, e aqui no Econodrops de hoje eu vou te colocar a par de um dos assuntos mais importantes da economia, o Produto Interno Bruto, ou o PIB. O que é essa sigla praticamente misteriosa que alguns economistas e muitas pessoas não conseguem entender direito? O Produto Interno Bruto, ou PIB, na verdade, ele é uma estatística que reúne praticamente todos os produtos e serviços finais que são produzidos dentro de um território, dentro de um país, por exemplo. O que são produtos finais? São os produtos que são acabados tanto para o consumo das famílias, quanto para o investimento das empresas. Por exemplo, uma máquina é um produto final que vai ser consumido por uma empresa. Um automóvel é um produto final que vai ser consumido por uma pessoa, ou até mesmo por uma empresa, quando ela quer comprar uma frota de veículos, por exemplo. Agora, por exemplo, o pneu do automóvel, ele normalmente não é um produto final, ele é um produto intermediário que entra na fabricação do automóvel. Porque se eu contar o automóvel no PIB e o pneu que está no automóvel, eu vou contar o pneu duas vezes. Então, por isso que o PIB apenas considera os produtos finais, ou seja, aqueles que estão prontos, ou seja, que não vão entrar na fabricação de mais nenhum outro produto. Isso vale tanto para produto quanto para serviços. E o PIB, na verdade, então, ele mede essa quantidade, ou seja, de produtos, bens e serviços que são gerados durante um período, ou seja, normalmente durante um ano, dentro de um território ou dentro de um país. E quanto maior é o PIB, mais aquele país é rico. Porque ele tem capacidade de produzir mais mercadorias, mais bens, mais serviços e colocar à disposição de sua população. Então, o PIB ele é utilizado como um produto de riqueza ou de bem-estar de uma sociedade, pelo menos o bem-estar material desta sociedade. E o PIB ele pode ser encarado através de duas visões, a visão da oferta e a visão da demanda. A visão da oferta divide o PIB nas suas três principais categorias ou setores. O PIB do setor primário, que basicamente mede a produção agrícola e também a extrativa mineral. O PIB do setor secundário ou industrial, que mede toda a produção final da indústria, indo desde automóveis, televisores, ou seja, passando todo aí o setor industrial. E o PIB do setor de serviços, que mede, por exemplo, aluguéis, viagens, vendas do varejo, ou seja, os serviços que o varejo produz ao colocar as mercadorias à disposição dos consumidores. Então, o PIB pela ótica da oferta ele é composto por essas três grandes categorias: o PIB do setor agrícola, o PIB do setor industrial e o PIB do setor de serviços. Mas também nós podemos ver o PIB através do lado do consumo, ou seja, do lado da demanda. E aí sim ele é dividido em quatro categorias também importantes: o consumo das famílias, os investimentos empresariais, os gastos do governo e o setor externo, as exportações líquidas. O consumo da família é toda aquela parte do PIB que vai justamente para atender o consumo das famílias, ou seja, tudo aquilo que a gente compra no dia a dia de bens e serviços. O investimento é a parte do PIB que vai para atender as empresas nas suas necessidades de modernização, expansão, ampliação da produção. Então ele é composto de máquinas, equipamentos, galpões, ou seja, tudo aquilo que as empresas utilizam para ampliar a sua capacidade produtiva. Os gastos do governo, como o nome já diz, mede aquela parte do PIB que o governo acaba gerando em termos de bens e serviços, como, por exemplo, saúde, educação, segurança, ou seja, todas aquelas atribuições mais típicas do governo também fazem parte do PIB. E as exportações líquidas é justamente o saldo entre as mercadorias e serviços que nós exportamos para o exterior e aquilo que nós compramos dele, ou seja, aquilo que nós importamos de fora. Então essas quatro categorias, consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações líquidas, formam o PIB do lado da demanda. E ele é exatamente igual ao PIB do lado da oferta, que é justamente a produção agropecuária, a produção do setor industrial e a produção do setor de serviço, ou seja, em equilíbrio, ou seja, sempre oferta vai ser igual à demanda na economia, sempre. Então, tanto faz se você olha o PIB pelo lado da oferta ou o PIB do lado da demanda, o número vai ser o mesmo. A estatística, ela tem que realmente bater, as duas variáveis, os dois lados, são dois lados da mesma moeda. Por que o PIB é importante? Porque quanto mais o PIB cresce, ou seja, quanto mais se produz em termos de bens e serviços, mais desenvolvida materialmente é aquela
sociedade. Por isso que um dos principais objetivos de qualquer governo é justamente fazer com que o PIB cresça o máximo possível. Ou seja, que a produção das indústrias, do setor de serviços seja a maior possível, porque isso vai acabar empregando muito mais gente, ou seja, os empregos estão ligados diretamente ao crescimento do PIB, né? E isso vai promovendo o bem-estar material desta sociedade. Então, por isso que o PIB é importante, porque ele é uma medida do bem-estar e ele acaba afetando praticamente a vida de todo mundo. Ou seja, uma economia que o PIB está caindo é uma economia que está passando por desemprego, por recessão, algo que de fato está destruindo o poder de compra das pessoas. Uma economia que o PIB está subindo é justamente o contrário, é o que todos nós queremos. Está aumentando emprego, está aumentando renda, está aumentando produção, está aumentando o consumo, ou seja, o bem-estar material daquela sociedade está ficando cada vez melhor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o funcionamento da nossa economia e acompanhe mais outros vídeos nas nossas redes sociais.